Você vai ver agora um corte bem legal do podcast que a gente gravou. Mas antes eu quero te pedir um favor. Vai lá, se inscreve no nosso canal e clica no sininho. E é claro, aproveite o corte. Interfere muito, por exemplo, na hora de fechar uma venda, na hora de negociar. Cabeça fria para saber esperar as respostas, para saber esperar o momento de contatar novamente ou não. Ou de colocar as cartas na mesa e falar, ó, e aí, vai fechar ou não vai? Então, isso faz muita diferença. E se eu não sei lidar nem com o que eu sinto, como é que eu vou lidar com as emoções e os sentimentos de quem está do outro lado da mesa? Então, um processo de educação emocional tem principalmente dois lados, o meu e o seu. Mas só que esses lados não são separados por um muro onde eles não se comunicam. Muito pelo contrário. O como eu me sinto interfere em como você se sente interfere em como eu me sinto, e isso pode potencializar a nossa capacidade profissional, pode te fazer fechar muitas vendas, ou então pode botar tudo por água abaixo. É mais ou menos por aí. Então tem a ver sim com felicidade, mas não é só isso. E tem que haver essa convergência, né? Não só das suas emoções, mas também da pessoa com quem você está negociando ou até mesmo convivendo, porque isso impacta também nas relações que a gente tem dentro do nosso ambiente de trabalho, isso faz toda a diferença. Agora, Mariana, é muito importante, você trouxe muito essa questão do fechamento da venda, né? Como a gente lidando com a educação emocional, se educando emocionalmente, potencializando isso pode impactar também nos nossos resultados? Bom, vamos lá. Primeira coisa, hoje tem uma palavra na moda, assim, né, que é resiliência. Depois da pandemia, isso veio com força total. E a gente acha que é como se a resiliência tivesse na água ou numa xícara, né? Assim, eu vou tomar uma xícara de resiliência aqui, só um pouquinho. Então, ok, agora eu estou pronto para sentar na mesa de negociação. Por quê? Porque a negociação, às vezes, demora dias, meses, né? Tá cheio de aspectos inesperados. E eu preciso saber lidar com isso. Inclusive para esperar o momento certo, para ponderar e não agir por impulso. Porque a emoção, por exemplo, a emoção da raiva, que é a emoção mais impulsiva que a gente tem, faz com que a gente tome atitudes que a gente pode se arrepender depois. Fecha logo esse jeito, do jeito que tá. Olha, quer saber? Eu não quero mais. Ele não aceitou as minhas condições. Agora eu tô bravo, também não vou fazer nada. Mas isso, a raiva faz com que, por exemplo, eu não enxergue a longo prazo, a médio prazo. Então, eu posso estragar um bom relacionamento profissional por conta de um impulso que eu não consegui administrar. E aí é importante que a gente diga o seguinte, Marcelo, quando a gente fala assim, mas você tem que administrar isso, mas administrar não é controlar. E esse acho que é um erro muito comum de todos os profissionais, inclusive os profissionais da área de vendas, porque esse é um erro histórico. A gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, ninguém da nossa geração. Estamos aprendendo agora, porque inclusive em termos de pesquisa, no mundo inteiro, e não é só o Brasil, isso é muito novo. Isso começou dos anos 60 para cá, que é praticamente nada. Então a gente não aprendeu. Então a gente ainda comete erros, por exemplo, achando que a gente pode controlar as emoções, que é uma frase assim, isso em curso de vendas tem muito, né? Controle as suas emoções porque a gente tem que ser racional. Só que tem um erro aí, a gente não controla as nossas emoções. Cientificamente falando, a gente não controla. A emoção é como um cachorro que fica latindo ali na porta. Uau, 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 ela tá ali latindo, você tá escutando, aquilo tá te incomodando, você tá provocando em você uma sensação, eu quero sair dali, o outro também tá percebendo o seu incômodo, tem alguma coisa errada, desandou tudo, mas você não controla. Você não consegue fazer o cachorro se calar. Eu também não tiro o meu nariz, por exemplo, porque eu não quero usar máscara. Eu não tiro. Eu sou obrigado eu não gosto de usar máscara, mas eu tenho que ir para uma mesa de negociação, todo mundo de máscara hoje em dia. Eu não tiro o nariz. Então, eu dizer que eu controlo as minhas emoções é a mesma coisa de achar que eu vou conseguir calar o cachorro do vizinho, porque eu vou controlar as suas emoções também, ou tirar o nariz e deixar o nariz em casa porque eu não quero usar máscara.
Querendo ou não, as emoções acontecem. Acontece um estímulo qualquer, que pode ser inclusive imaginário, não precisa nem ser real. Olha que legal isso. Não precisa nem ser real. Eu tenho medo de não bater a meta. Eu preciso muito dessa bonificação e tal, estou contando com ela, ou preciso mostrar resultado, estou sendo pressionado. Preciso. Essa pressão que ela existe, é comum na área de vendas, mas na minha cabeça ela pode estar tão grande, ela pode ser maior do que eu imagino, e isso interfere na hora de eu me apresentar. Isso interfere na hora de eu apresentar. Cara, eu estava tão nervoso porque eu não conseguia parar de pensar o que fulano vai dizer, né? Não tem isso? O que fulano vai dizer da apresentação que eu preparei? E isso, quando o cara perguntou, eu esqueci nome, deu branco, atrapalhou minha memória, tudo isso. Então, é importante que a gente saiba que a gente não pode controlar, mas a gente precisa aprender a lidar com. Preciso aprender a lidar com raiva, preciso aprender a lidar com tristeza, precisa. Às vezes você chega lá numa hora, a resiliência vai te ensinar, por exemplo, a saber esperar o momento certo. E a empatia também. Às vezes você está lá, marcou uma reunião, sei lá, 30 dias, 15 dias, está esperando, precisa daquele resultado, mas quando você chega lá, aquela pessoa que você vai negociar, ela teve um mau dia. Ela perdeu alguém agora, por exemplo, com toda a pandemia, ela bateu o carro, sei lá, ela não está num bom dia. E se você souber equilibrar as suas emoções e desenvolver, que também isso a gente aprende na educação emocional, uma empatia para perceber na linguagem corporal dela como ela está, você vai saber que talvez não seja a hora de falar, ou então você vai conseguir usar alguma expressão, usar alguma forma de acolhimento, algum termo ali, que ela vai se sentir acolhida e vai se desarmar.